Quando eu estava rezando esta missa, ou preparando esta missa, eu quis parar um pouquinho nessa palavra do Salmo, que nos retrata tão bem a identidade de Deus, esse caminho da nossa fé. A gente rezou na palavra do Salmo, até mesmo cantamos pelo refrão proposto, que Deus é bondoso, que Deus é compassivo, que Deus é paciente. Essa foi sempre a lógica de Deus. Deus é apresentado assim. A carta de João, ele é apresentado como o amor. E Paulo traduz o amor na sua carta como aquele dom maravilhoso, que tudo suporta, que tudo espera, que tudo crê, que tudo compreende, que não é orgulhoso, que é paciente, que é bondoso, que é compassivo. E a gente vem sendo educado na história da fé, dentro da igreja, dentro da catequese, sempre a encontrar esse Deus, a tentar viver aquilo que Deus propõe a nós. Como por exemplo, essa música que eles cantaram agora, de aclamação, né? O mundo ainda vai viver tua palavra. Essa música é quando Abraão fez primeira comunhão. Sabe o que é isso? Quando Abraão fez primeira comunhão, já cantava essa música. O mundo ainda vai viver. Olha, onde é que está esse mundo? Quando é que ele vai viver? Será que é só uma ilusão? Será que é só um canto da boca para fora? Ou de fato pedimos essa graça de Deus? Então essa fascinante simplicidade de Deus é assim. Deus que entra na história humana pela porta da simplicidade. Deus que escutou Moisés, Deus que escutou aquele povo que estava perdido no seu tempo de murmuração, na sua fraqueza, na sua miséria, e resolveu participar da história daquele povo. E eu não duvido que Deus continue fazendo isso. Deus entra sempre na história do sofrimento humano pela porta certa, mas do sofrimento certo, não daquele sofrimento desesperador, mas quando o sofrimento de fato busca um tempo novo, o sofrimento certo, o sofrimento bonito, o sofrimento que me faz crescer, o sofrimento que até mesmo Deus nos ensina. É estranho ensinar a sofrer, mas é bonito aprender a sofrer. Paulo retrata na sua carta exatamente o tempo deste povo. Os nossos pais comeram o maná no deserto, os nossos pais ouviram o apelo de Deus, os nossos pais entenderam qual era o caminho que Deus estava propondo para cada um, mas eles resolveram continuar vivendo o tempo da sua murmuração. Eles quiseram viver o tempo das suas fraquezas. Eles não quiseram confiar de fato que Deus podia ser o Senhor das suas vidas. Pode ser que a gente esteja vivendo neste mesmo tempo. Pode ser que daqui a muito tempo alguém resolva escrever a história da salvação do século XX, do século XXI, e diz ali, aquele povo, os nossos pais, que somos nós que estamos aqui hoje, comeram a Eucaristia de Cristo, não mais o maná no deserto, mas eles continuaram vivendo o tempo da murmuração. Não entenderam a maravilha de viver um coração plantado, alimentado, semeado na presença do Senhor. Jesus ensina isso para a gente hoje, minha gente. Jesus olha para aquela figueira e a partir daquele fato tão pequeno, ele vai dizer na parábola: dê ainda uma chance a ela. Talvez a figueira da minha vida, por muito tempo, nos últimos tempos, ou nunca, ainda deu um fruto decente. E não é hora de ficarmos apontando os porquês, aonde foi, por causa disso, por causa do meu passado, por causa não sei de quem. É tão desagradável a gente querer criar uma história a partir das nossas fraquezas e querer apontar sempre que alguém foi o responsável disso, né? A gente precisa ser um pouco mais maduro.
e dizer: se eu não pude produzir nada, é porque a incompetência é minha, e Deus me quer um grande instrumental de produção. Mas talvez o que esteja faltando hoje, nos grandes terrenos das nossas vidas, sejam pessoas que de fato venham cuidar da nossa videira. Quem sabe você convive com videiras que você só tem olhado e apontado o que não presta. Quem sabe as videiras que estão dentro da sua casa há muito tempo não dão fruto, porque você sempre olha essa videira com um olhar de desprezo. Você sempre aponta nessa videira o que ela tem de mais precário. Você nunca deu a oportunidade de cuidar desta terra, de adubar esta terra, que são os nossos sentimentos, que é o respeito humano, que é essa forma bonita, corajosa, difícil de ter a coragem de amar. Não esse amor poético, mas esse amor que é feito de pequenas delicadezas. O amor que eu resolvo estabelecer na minha vida a hora que eu acordo. Hoje eu quero viver para Deus. Não sei se você já fez essa experiência, mas se você não fez, eu o convido a fazer. Nós estamos vivendo esse maravilhoso tempo de Quaresma, estamos caminhando passo a passo nesse Gólgota, estamos marcados de modo especial neste ano por uma Quaresma dura, provada por tantas perseguições, por tanta fragilidade na nossa igreja, que abala a nossa fé. Mas é tão bonito poder viver a experiência como Cristo, saber que passo a passo desse Gólgota eu quero chegar ali nesta ressurreição. É aprender a viver o caminho certo do sofrimento. Não é ficar pendurado nas pessoas, achar que o outro é que tem que ser responsável por mim. Sou eu que tenho que sempre ficar fazendo para o outro aquilo que é o dever dele. É preciso acordar. É preciso que eu dê esse passo para que a vida em mim encontre a graça. Deus perceba, aqui está alguém que quer viver essa condição. Eu quero ser essa videira cuidada, preparada, adubada, para que em mim o fruto certo aconteça. Quais são os frutos da sua vida? Se Deus é nosso Pai, se Ele é bondade, mansidão, compaixão, paciência, atenção, cuidado, e se eu sou filho dele, não valeria a pena trazer em mim características do meu Pai? Para que as pessoas olhando em mim percebam: eu sei de quem ele é filho, e graças a Deus ele honra muito o pai que tem. É tão triste quando o filho decepciona o pai, não é verdade? Quantos pais estão sofrendo, chorando pelas escolhas erradas, absurdas de seus filhos? Quantos filhos não observam, por mais difícil que possa ser o tempo da convivência, a riqueza vem dentro do coração dos pais, e às vezes não querem observar pela falta de coragem. E é o que nós muitas vezes não fazemos com Deus. Murmuramos e não nos saciamos com o corpo do Senhor. Hoje é o dia de olhar um pouquinho para nós. Hoje é o dia de fazer valer toda essa experiência de fé, de voltar o coração a ter essa paixão por Deus, o Deus que eu amo e o qual a minha vida quer ser pautada, o Deus que eu escolho todos os dias começar o meu dia a dia. Hoje eu quero ser de Deus, nas minhas palavras, nos meus pensamentos, nas minhas atitudes. Não desista de você. Pare de apontar no outro o que talvez ele tenha de mais precário. Apontar erros não muda ninguém. Usar de misericórdia pode ser uma forma bonita de começar a cuidar do mundo. E aí sim, o mundo ainda vai viver tua palavra. Creia em Deus Pai Todo-Poderoso,